No final dos anos 1980, eu ouvi no Rio de Janeiro, conheci a holandesa Corrie ten Boom, autora do best-seller que Hollywood transformou em filme, Refúgio Secreto. E ela falou para muita gente no Rio de Janeiro, falou para líderes e falou para um auditório de pastores, de estudantes, e já idosa, ela não suportava pregar em pé, e por isso falava sentada. E naquele dia, algo muito curioso acontecia, porque à medida em que Corrie ten Boom ia falando, já cansada, já chegando à fronteira dos 90 anos, com uma história de sofrimento, nascida em Amsterdã, filha de um relojoeiro, um homem assumido na vida com Deus, comprometido com Deus, que no calor da Segunda Guerra Mundial começou a esconder na sua casa judeus foragidos de outros lugares onde as perseguições eram tremendas. E descoberta, a família foi levada a um campo de concentração, e naquele campo de concentração, Corrie ten Boom perdeu o pai, a mãe, o irmão, a irmã, toda a família. Somente ela restou. E o último pedido que sua irmã Betsy fez foi o seguinte: se você sair daqui, ou quando você sair daqui, conte ao mundo o que você viu. E ela viveu experiências extraordinárias, teve um reencontro com a pessoa que era responsável pelo galpão onde ela e a família estavam confinados no campo de Auschwitz. Teve a oportunidade de perdoar aquela pessoa. E ela começou a nos falar naquela manhã no Rio de Janeiro. E à medida em que ela ia falando, ela usou o que as mulheres chamam de bastidor para bordar. Ela estava falando e bordando. E era um bastidor, aquela roda enorme. E nós íamos ficando curiosos à medida em que ela falava, cansada, e bordava. E ela falava sobre a vontade de Deus, o que é ser filho de Deus. E lá para as tantas ela disse: eu sei que vocês não estão entendendo nada, porque o que vocês estão vendo são nós, pontas de linha, um emaranhado. O que vocês veem nesse bastidor, aí onde vocês estão, é algo muito confuso, não há nenhuma harmonia, não faz nenhum sentido. E já no final daquela mensagem, contando a sua própria vida, ela virou o bastidor. E quando ela virou o bastidor, todos nós vimos uma paisagem linda, que ela havia bordado ali, enquanto expunha a palavra de Deus. E ela concluiu dizendo: durante muito tempo, a minha vida foi assim, eu não entendia nada. A minha relação com Deus era assim. Eu olhava e só vinha nó, complicação, dificuldade. A sensação que eu tinha é que ia piorando. Mas eu entendi e aprendi com meu pai que um dia ele iria virar o bastidor. E todos vimos a beleza do bordado. Já não eram pontas,
Já não eram nós, mas agora era uma paisagem bonita, porque o bastidor foi virado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Tudo começa numa praia, numa manhã de sol. Em maio nós vamos caminhar naquela praia. Quando o Senhor Jesus passando, porque Jesus não tinha endereço fixo, tinha para morar, mas não tinha salão de culto, não tinha templo. Essa história de templo, de instituição, é ideia de Constantino, e a igreja torna-se, com o passar do tempo, muito mais constantiniana do que cristã, na verdade. Ele apenas fazia as coisas acontecerem enquanto andava. Na caminhada da vida, ele saía, por exemplo, de casa, encontrava um cego, curava, um coxo, uma mulher possuída, um homem possuído, gente com psiquismos que transitavam na mente, gerando estresse, desespero, agonia, angústia, sofrimento, dor da alma. E à medida que ele ia encontrando e passando, ele ia libertando, curando, ressuscitando no transitar da vida. E foi numa caminhada dessa que ele encontrou alguns jovens pescadores, microempresários da área, obviamente, de pesca. E ele faz um convite. Ele diz: venham comigo, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de coisa muito mais extraordinária, pescadores de vida. E começa um processo de 3 anos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, onde não há aula teórica, onde as aulas são práticas, onde ele encarna o que fala, vive o que fala, pratica o que fala, de tal forma que as pessoas diziam: nunca jamais alguém falou como ele fala. Há autoridade, há coerência nas suas palavras. E dentro desse, vamos chamar de curso, que ele ministra, chega esse capítulo 13 de João. O capítulo antecedente, o contexto antecedente, fala da entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele entra e as pessoas dizem: hosanas ao que vem em nome de Davi, em nome do Senhor, e glorificam, e jogam folhas, e aplaudem, e Pedro gosta. Pedro disse: esse é o Messias, esse é o rei, esse é o homem, esse aí é o libertador. No capítulo 13 há uma virada, quando subitamente, reunidos, Jesus, num gesto extremo, se despe da roupa superior, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia e propõe-se a lavar os pés deles, o que era um ato de cortesia no Oriente Médio. Por isso que os chafarizes abundavam. Naquele tempo ninguém andava de carro, andava a pé pelas estradas, e um dos gestos de maior cortesia era lavar os pés, era oferecer água. É como se alguém chegasse à sua casa e você oferecesse um copo de água geladinha, uma poltrona para descansar. Esse gesto era o gesto que se expressava pela oferta da água para se lavar os pés, tirando a poeira e a sujeira acumulada nas viagens. E Jesus então faz isso, porque esse era um gesto praticado pelos servos, pelos doulos, pelos escravos. E nesse instante a mente de Pedro entra em choque. Ele lembra da entrada triunfal em Jerusalém, do Senhor num jumento, do povo glorificando, do povo aplaudindo, hosanas, e ele faz a comparação certamente, rapidamente na mente, e olha para o Senhor e diz: não, o meu não. O mesmo sentimento que João teve quando não quis batizar Cristo. Pedro diz: é o contrário, sou eu que devo lavar os seus pés, e não você que deve lavar o meu. E Jesus então vem com esta pérola, esta frase que é lapidar,
e olha para Pedro e diz: o que eu faço? Tu não entendes agora, compreendê-lo-ai depois. Fica quieto, menino. É como se o Senhor dissesse: Pedro, fica quieto, deixa eu trabalhar, não atrapalha. Essa impulsividade de querer ensinar a Deus que nós temos. Nós às vezes oramos dizendo a Deus o que Ele deve fazer, dando receita, dando sugestões. E Jesus diz: a hora do entendimento não é agora. Creia, aceite, e depois você vai entender. E enquanto eu meditava nesse texto de sexta-feira para cá, eu lembrei de vários acontecimentos na Bíblia que eu quero, de forma muito despojada, compartilhar com vocês, porque é muito provável que nessa manhã, nesse auditório, na internet, haja muita gente que não está entendendo nada do que acontece na sua vida. Gente que pode olhar para mim e dizer: bispo, quanto mais oro, pior fica. Bispo, quanto mais eu ouço pessoas que vêm me falar em nome de Deus, mais difícil a coisa fica. É possível que muitos estejam confusos e alguns até beirando o desespero e a agonia. Eu estava lendo o livro Além da Dor, que eu já li várias vezes, de Don Baker, e ele conta que um dia perdeu um filhinho dele, Jimmy. Imediatamente apresentou-se uma senhora da igreja, disse: Deus levou seu filho porque você não teve fé para crer. Essa era do diabo. Desse Deus, entre aspas, que tem prazer em culpar. Como se nessa relação o grande fosse eu e o nanico fosse ele. E eu comecei a lembrar, por exemplo, de Abraão, tranquilo, trabalhando, bem-sucedido, grande empresário. Subitamente Deus vem e diz: sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E daí para frente, entre aspas, a vida de Abraão começou a se desorganizar. Vai para um destino ignorado, depois é trazido de volta, começa a ver coisas estranhas, briga com o sobrinho aparta-se dele, vai embora. Um sobrinho que era tido como filho, a esperança da sucessão nas empresas dele era o sobrinho. Mais adiante, Deus faz um milagre que ele não pediu, e Sara engravida, ele impotente, sexualmente falando, ela já não menstruava, já não tinha mais fertilidade. Deus faz um milagre, nasce Isaac, e Abraão diz: puxa vida, como é bom andar com Deus. Quando vai tudo muito bem, Deus diz: vai ao Monte Moriá, põe Isaac em cima de uma pedra e mata. A cabeça de Abraão virou. Se afinal, o Senhor teria dito: Abraão, fica quieto. O que eu faço? Tu não entendes agora. Tu vais compreender depois. Foi assim com José. Menino bom, temente a Deus, de toda a família, é o mais achegado a Deus, mas é o que mais sofre, é perseguido pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, é levado para o Egito, vai trabalhar na casa de um militar de alta patente. A mulher desse militar tenta seduzi-lo, levá-lo para a cama, ele resiste, ela calunia, arranca-lhe um pedaço de roupa, mostra ao marido e diz: viu o que ele tentou fazer comigo? Eu ainda consegui ficar com uma peça do vestuário. E José é posto na masmorra, sem ter feito nada, condenado à morte. E a cabeça? O que eu faço? Tu não entendes agora. Compreendê-lo-ai depois. E por isso ele nunca se desesperou. E há tantos exemplos, queridos. Eu estava deitado pensando
na quantidade de gente que viveu isso com Deus. Maria, quando engravida, é observada com censura e incompreensão por todos. A Bíblia diz que ela guardava no coração todas estas coisas, na certeza de que um dia tudo seria revelado. Um dia Deus vai virar o bastidor da nossa vida. Um dia nós vamos aprender que tudo o que Ele fez bem feito. E Jó tinha todas as qualidades que um homem bom pode ter. Era justo, reto e temente a Deus, e isso dito pelo próprio Deus. Era um homem financeiramente bem-sucedido, familiarmente era um sucesso, esbanjava saúde, os filhos viviam numa harmonia extraordinária, quando subitamente tudo começa a dar para trás. E diz a Bíblia que toda semana Jó orava e sacrificava por ele e pelos filhos, para que Deus protegesse os filhos e os filhos não pecassem. E à medida que ele ia fazendo as coisas para Deus e com Deus, subitamente uma avalanche, um tsunami, um terremoto, uma hecatombe acontece. E Jó começa a perder. Perde tudo que um ser humano pode perder. E 16 vezes, olha aqui para mim, 16 vezes ele faz a pergunta: por quê? Por quê? É aquela hora em que muitos dizem assim: porque eu nasci. Minha mãe podia ter abortado. Jó disse isso. Maldito seja o dia em que alguém diz: nasceu um homem. É aquela hora em que alguém diz assim: só a morte vai me trazer paz, eu quero a paz do túmulo. É aquela hora em que outros dizem assim: eu vou pedir a Deus que me tire. É aquela hora em que outros dizem, ao receber a notícia de que alguém está com a enfermidade incurável: porque não fui eu. É a hora em que não há explicações que satisfaçam, não há nada que resolva, não há nada que esclareça. É nesse instante, queridos, que nós temos que nos agarrar a essa palavra, se é que nela cremos. O que eu faço, tu não sabes agora, mas um dia tu vais entender. Amém? O que Deus nos manda dizer nessa manhã, a mim e a você, é que tenhamos calma, deixe Deus trabalhar. Não pense que Deus vai andar no seu ritmo, é no ritmo dele. E os processos de Deus não são imediatistas, instantâneos, não é como Nescafé, botou, bateu, tomou. Outro dia, eu já disse aqui, eu vi pirê instantâneo. A primeira vez que eu vi um micro-ondas foi em 1983, quando eu morava nos Estados Unidos, fiquei espantado. Nós somos essa geração. No entanto, o caminhar de Deus é no passo dele, não é no nosso passo. O que nos interessa para que a fé seja robustecida não é a velocidade ou a forma que ele faz, mas é a certeza de que ele vai até o fim. Há muitos anos, uma senhora chamada Laci, Dona Laci de Araújo, que eu conheci, ainda é viva, conheceu Jesus na cidade de Manaus. Casada com um indivíduo de uma inteligência raríssima, de uma família tradicionalíssima. De repente, as coisas começaram a andar para trás na vida de Dona Laci. E um filho de 18 anos morre num acidente. Ela agarra-se com Deus. Viveu o drama
de ver o marido ter um caso com a senhora que era dona de um salão de beleza, que tornou-se a sua amante. E Dona Laci começou a desenvolver uma amargura, e essa amargura começou a ter metástase na alma, espalhar-se pela alma. E ela correu para os pés de Deus a essa altura, já uma mulher convertida e temente a Deus, e o Espírito do Senhor começou a falar ao coração dela. Ela foi falar com sua mãe, que todos conheciam como mãe fulana, ou diziam o nome dela, e a sua mamãe disse: eu vou orar, e começou a orar, já velhinha, e o Espírito de Deus disse: pede um filho para Laci, pede para Laci engravidar. E ela foi e disse à filha: minha filha, Deus me respondeu as orações, e eu estou orando para você engravidar. E ela riu, como riu Sara, esposa de Abraão, e disse: minha mãe, a senhora enlouqueceu. A senhora sabe que eu não posso ficar grávida, eu não tenho colo do útero. Além disso, eu não tenho relações sexuais com meu marido já há muito tempo. No último ano não tivemos nenhuma. Como é que a senhora pensa que com um quadro desses eu vou engravidar? E a velhinha dizia: não sei como, não sei de que jeito, não me pergunte, agora eu vou obedecer, e estou orando. Havia um mutismo tão grande entre ela e o marido, que era o doutor Caio, pai do Caio. Eles não se falavam. Ela queria pedir dinheiro, mandava um filho pedir, e ele mandava o não pelo filho. Os meninos viraram um pombo correio dentro de casa. Ficavam os dois vendo TV horas, não se olhavam nem diziam nada um ao outro. E a velhinha orando. Num determinado momento, para alguma razão, eles tiveram uma relação sexual única, e Dona Laci engravidou. Passou 9 meses deitada, não podia sair da cama, não tinha o colo do útero. 9 meses. Depois de 9 meses nasceu Lucinha, que hoje é psicóloga, Ana Lúcia, no Ministério do Caio. E quando a menina começou a crescer e começou a se comunicar, ela chegava na sala, estava o pai numa cadeira, a mãe na outra, vendo televisão, mudos. Ela pegava a mão do pai, pegava a mão da mãe, botava assim, fazia um sanduíche. E não dizia nada, olhava para os dois e começava a chorar. E Deus começou a agir. Para encurtar a história, o doutor Caio converteu-se, organizou a vida, tornou-se um homem de Deus, um dos maiores servos de Deus que eu conheci na minha vida. E recentemente Dona Laci escreveu um livro grosso, cujo título é esse: Tu compreenderás depois. Como é que eu vou orar para ter filho se eu não posso? Dizia ela. Como é que eu vou orar para ter filho se eu e meu marido não nos tocamos? Como é que eu vou orar para ter filho sem o colo do útero? Como é que eu vou orar? Como? Pedro, fica quieto. Faz o que eu estou mandando. Tu não entendes agora, tu vais compreender depois. Às vezes, o que atrapalha a ação de Deus é que nós queremos nos atravessar na ação de Deus. Nós queremos falar o que Deus não falou. Começamos a mentir em nome de Deus. Faça isso, faça aquilo. O Senhor me diz. O Senhor não diz coisa nenhuma. E quando alguém diz que Deus disse o que Deus não disse,
o nome que a Bíblia dá é falso profeta. É aquele que diz que Deus disse o que Deus não disse. E o risco de condenação já aqui no inferno da mente é terrível. Amados irmãos, eu não quero ir muito longe, até porque há 3 semanas que eu estou com a gripe horrível. Ontem não pude nem fazer um casamento. Mas eu quero olhar para vocês, em nome de Jesus. Não encarem isso como sermão. Mas olha aqui para mim, você que não está entendendo nada. Você que olha para a vida e vê o que aquele bastidor mostrava, só nó cego, ponta de linha. Você que olha para mim e diz: bispo, depois que eu me converti, começou a, entre aspas, piorar. Está tudo mais difícil. Você que anda correndo atrás de soluções baratas. Você que está a ponto de desistir, ou que, como Jó, já perguntou por quê, por quê, por quê. Eu queria convidar você para que nessa manhã entendesse só isso, aceitasse só isso. O que eu faço, tu não entendes agora, compreendê-lo-ai depois, no baile da vitória, na festa da vitória, quando você vai olhar para trás e dizer: tudo ele fez esplendidamente bem. Tudo ele fez formoso no seu devido tempo. Foi como dor de parto, doeu, mas a beleza da criança me faz esquecer as dores que eu vivi. Tu não compreendes agora. Fica quieto, Pedro. Acalma-te. Deixa o Senhor trabalhar. Como diz o velho louvor, deixa o Salvador fazer, agir, trabalhar. Eu acho que o que Deus nos manda falar nessa manhã é isso. Não procure entender, creia. O sistema diz assim: se você vê, você vai crer. A palavra diz: se você crê, você vai ver. É o contrário. Dali para frente, Pedro sossegou. Tanto que quando ele escreve a sua primeira carta, lá no fim do Novo Testamento, ele se refere a Deus dizendo: o Deus de toda a graça. E ele confessa a sua limitação no entendimento. O que tu não sabes hoje, tu vais entender depois. Agora, olha aqui para mim, concluindo. Quais são as certezas que você precisa ter? Primeiro, que Deus começou na sua vida. Você não estaria aqui se Deus não tivesse começado. Segundo, que Deus não para. Você pode parar, mas Deus segue. Há uma velha história muito bonita de um indivíduo que andava com o Senhor Jesus numa praia. Ele sonhou com isso. E ele perguntava ao Senhor: estou vendo 4 pegadas, que pegadas são essas? E o Senhor disse: 2 são suas e 2 são minhas. Em toda a sua vida eu andei ao seu lado. E de repente, diz a história, que o indivíduo percebe que só ficam 2 pegadas. E ele entende que aquela foi a hora mais difícil da sua vida, de dor, de rompimento, de agonia, de provação, de choro, de lágrima, de soluço. E ele pensa: puxa, Senhor Jesus, em toda a minha caminhada havia 4 pegadas, 2 minhas e 2 tuas. Agora, na hora mais difícil da dor, em que eu tive vontade de morrer, não entendi nada, eu só vi 2 pegadas. Onde é que o Senhor estava? E o Senhor Jesus diz a ele: as 2 pegadas que você viu são as minhas, você estava nos meus braços. O prêmio Nobel de Literatura, Elie Wiesel, judeu, depois de sofrer todos os dramas do campo de concentração de Treblinka, Dachau,
ele abriu mão, ele diz assim: naquele campo de concentração, não apenas eu morri, mas o meu Deus morreu também. E no seu livro, o livro que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura, ele faz a seguinte pergunta: onde estava Deus? E Billy Graham respondeu numa entrevista para toda a nação americana, dizendo: Deus estava no mesmo lugar que ele esteve quando o seu único filho pendeu numa cruz por amor a você, Elie Wiesel. Queridos, nós não estamos sozinhos. Vida cristã não é dissecação de liturgia, entretenimento, passatempo. É a assimilação diária, cotidiana, irreversível, de que um dia tudo fará sentido na nossa vida. Até aquelas coisas que nós não conseguíamos compreender de jeito nenhum. Onde está o nome de Pedro? Ponha o seu. André, Andréa, Marlene, Roberto, Paulo, Melissa, Fernanda, Fernando, José. O que eu faço? Tu não entendes agora, mas um dia tu vais compreender. E você vai descobrir que foi até misericórdia de Deus, porque a gente não tem estrutura para receber o peso da revelação. Eu quero que você fique em pé. Me desculpe, mas a gripe não me soltou. Mas eu vim aqui hoje para dizer isso, porque foi isso que o Espírito Santo me disse na madrugada de quarta para quinta. Durante anos na minha vida, eu não entendi nada. Morei alguns dias no porão de uma velha russa, baba. Nada fazia sentido. Há um tempo atrás, Caio Fábio escreveu um texto sobre minha vida. E lá para as tantas ele diz assim: o Espírito de Deus trabalhava no silêncio, na humilhação. E ele diz: o Espírito de Deus. O Espírito Santo está trabalhando em você, meu irmão e minha irmã. Um dia você vai ver. Não tenha nenhuma palavra de Deus como impossível. Laci não tinha como ter um filho, teve. E essa filha foi um instrumento para restaurar a família. O que eu faço? Tu não entendes agora. Compreendê-lo-ás depois. E há algumas coisas que eu só vou compreender quando chegar lá. Talvez por amor a mim, eu não vou compreender aqui. Talvez porque me ama, além de todas as minhas categorias de avaliação, ele não esclarece. Mas eu sei que no dia que eu olhar, os olhos mais brilhantes e límpidos do universo, eu vou poder dizer: tudo tu fizeste esplendidamente bem. Qual é a tua luta, querido? Jó pergunta 16 vezes. Eliseu encontrou uma mulher de Sarepta, a quem, por um milagre, Deus deu um filho, e ela celebrou aquele filho, e algum tempo depois o filho morre.
E ela diz ao profeta: se era para ter isso, por que me deu? É a mente humana. E Deus ressuscita a criança. O que eu faço, tu não entendes agora. O que é que há na sua vida que você não entende? Onde é a dor que ninguém explica? Olha o que diz a letra desse hino. Deixa o Salvador, com teu amor, te ajudar e guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar e guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Eu quero convidar aqui, e se não couber, mesmo aí pelos corredores, todos aqueles que não entendem, mas dizem ao Senhor: não entendo, mas a partir de hoje eu creio. Um dia eu vou ver, porque o que tu fazes eu não entendo agora, mas eu vou compreender depois. Amém? Enquanto cantamos, os que quiserem venham, se quiserem se ajoelhar, se ajoelhem, aqui ou por aí, o lugar é secundário, o que interessa é o coração. Venham para cá em nome de Jesus. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com o seu amor, te salvar. Há muita gente sofrendo calada, em silêncio. Há muita maquiagem escondendo sofrimento. Muita coreografia. Gente machucada, ferida. Gente que percebe que está havendo um início de esfriamento em casa, desgaste, que há algo ainda não explicável, mas já perceptível, uma engenharia maligna, diabólica, sutil. Uma jovem me mandou uma mensagem que eu vi hoje, dizendo a respeito da sua vida familiar: sinto-me como um carnívoro em restaurante vegetariano, e sorrindo porque a família é vegetariana, morrendo de forma degradê. Eu respondi: deixa o Senhor agir, Ele já começou. E citei esse texto. O que Ele faz, você não entende hoje. Uma das coisas mais lindas da vida com Deus é quando a gente, às vezes deitado, calado, ou na vida, subitamente a mente conclui e a gente diz para a gente mesmo: o Senhor tem razão. É do jeitinho que o Senhor diz. Vamos cantar mais uma vez.
E eu sei que há outros aí, que talvez por timidez não tenham vindo para cá. Rompa com isso. Venha. O que eu faço, diz o Senhor, tu não compreendes agora, tu vais entender depois. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Senhor Jesus, muitas vezes quando vemos as catástrofes dos outros, as quedas dos outros, as feridas dos outros, nos espantamos. Mas somente quando as dores nos atingem é que podemos ver quão lacerados ficamos, quão machucados sentimos, quando o sofrimento, a dor, a doença, o desespero, a aflição nos atinge. E não sabemos o que fazer, Senhor. E reclamamos da vida, reclamamos de tudo, porque quando a dor nos atinge, não há dor maior, não há perda maior do que aquela que nós mesmos sofremos. Por isso, Senhor, não entendemos porque tão perto de Ti estamos e tanta dor precisamos passar às vezes. Nos ajuda nesta manhã a entender que aquilo que Tu fazes na minha vida hoje, mesmo eu não aceitando, mesmo não compreendendo, que Tu me ensines a crer e descansar, que maior será a alegria do amanhã, que o choro pode durar uma noite, mas amanhã virá o sorriso e a alegria. Eu sei, Senhor, que o que Tu tens preparado para mim é infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar, e por isso aqui no Teu altar, na Tua igreja, no meio do Teu povo, eu só Te peço que Tu me ajudes, e que Tu laves não somente meus pés, mas lava a cabeça, as mãos, o corpo, que a Tua palavra hoje venha como um refrigério na minha alma, venha como um banho de esperança no meu coração, que Tu me ergas aqui neste lugar, nesta manhã, e que Tu me faças seguir firme, porque eu sei, eu estou bem certo, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, e que amanhã um novo dia surgirá, e que em breve eu estarei colhendo os frutos da alegria, e que eu tenho certeza absoluta, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, e Tu has de cumprir tudo aquilo que Tu disseste nesta manhã, para o meu coração e para a minha vida, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, que Deus seja louvado na sua vida.